Ai, meu Deus. Tô mais nervosa do que imaginei. Vou deixar o celular aqui. Eu tô nervosa. A janela do vizinho tá bem de frente. Ela vai me ver gravando, ela vai achar que eu sou maluca. E é a primeira vez que eu falo olhando pra uma câmera assim. Então, vamos lá. Dizem que eu tenho que fazer isso aqui. Oi, gente! É muito estranho. Tô muito nervosa e, por incrível que pareça, só tem eu em casa. Mas eu tô super nervosa, porque isso é algo que eu postergo há muito tempo. Finalmente criar o meu canal no YouTube e colocar isso pra frente. Desde que os blogs começaram a existir, eu sempre fiquei naquela de eu vou criar um blog, e aí depois passaram-se a época dos blogs, eu ficava, vou criar um canal no YouTube, vou criar um canal no YouTube, e eu tenho muita proximidade com isso, com pessoas desse meio, por trabalhar com muitas pessoas que são youtubers, mas eu nunca tive coragem, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Eu acho que não vai ficar bom, eu queria fazer algo bom, e se eu não fizer algo bom do jeito que eu acho que tem que ser, não vai ficar legal, eu não vou curtir, mas tô aqui e vamos tentar, porque se eu não começar, nunca vai ficar bom, eu nunca vou pegar o time e o feeling daquilo que eu realmente gosto. Se você tá aqui, provavelmente você já me conhece, mas pra quem chegar aqui de paraquedas algum dia, meu nome é Ana Beatriz, eu sou auxiliar de cabeleireiro no salão do Bruno Dante, aqui no Rio de Janeiro. Eu venho dando dicas já faz um tempo de cabelo no meu Instagram, que é @BeatrizDiasSales, e lá eu venho falando muito de cabelo, das coisas que eu tenho aprendido, das minhas vivências. Eu sou uma pessoa de cabelo crespo e cacheado, passei por transição capilar, passei por todo aquele processo de identidade, aceitação. Hoje em dia eu divido as minhas experiências pessoais e também profissionais, porque hoje eu já trabalho como uma profissional nessa área. Muitas pessoas me pediam para criar esse canal, para eu ter um espaço para falar um pouco melhor, com uma dinâmica um pouco diferente, uma dinâmica um pouquinho mais explicativa do que nas redes sociais, que às vezes deixa a gente um pouquinho limitado. Eu não sei se eu tô falando muito rápido, mas eu já falo rápido, então nervosa, provavelmente eu esteja falando um pouquinho rápido demais. Vamos ver. Então eu resolvi criar o canal pra falar um pouco dessas coisas e ajudar vocês. Eu sempre gostei muito disso, de dividir. Eu sempre tive na minha cabeça que o conhecimento, ele só vale a pena ser adquirido se ele puder ser repassado. Eu tô aqui pra repassar todo o conhecimento, o máximo que eu puder passar pra vocês mesmo, sabe? Pra ajudar, porque eu tive aí do outro lado, eu também ficava horas no YouTube pesquisando várias coisas sobre cabelo, até achar, me identificar, aprender e a me conhecer mesmo com o meu cabelo. A sensação que dá pra quem já é cacheada é que, tipo, todo mundo já passou por transição e que todo mundo tá com cabelo natural. Mas, trabalhando hoje no Bruno, eu lido com pessoas em transição, querendo entrar em transição todos os dias. E essas pessoas, elas têm tantas dúvidas, coisas que pra alguns parecem tão óbvias, mas pra algumas pessoas é tipo um tabu e elas nunca imaginavam isso. E algumas coisas que eu também queria que tivessem me dito na época da minha transição, porque teria sido tão mais fácil se eu já, tipo, soubesse disso antes. Eu resolvi trazer um vídeo pra iniciar mesmo esse canal sobre algumas coisas que eu queria que tivessem me contado na época que eu tava em transição e eu só descobri agora, quase 3 anos depois de ter feito o Big Shop. Se tivesse me falado antes, eu tenho certeza que teria sido tudo diferente. Não que eu me arrependa, porque as coisas que aconteceram trouxeram coisas muito boas pra minha vida hoje em dia. Naquela época, se eu soubesse, eu acho que de alguma forma teria me ajudado. Mas que bom que não aconteceu, porque tudo acarretou em coisas maravilhosas. E aí eu fiz tipo um roteiro, algumas coisas que eu listei que, na verdade, são as coisas que eu mais ouço no salão. Por que que eu falo sempre do salão? No salão eu lido com todo tipo de pessoa, gente mais velha, gente muito nova, criança, gente com poder aquisitivo alto, gente com poder aquisitivo baixo, gente de todas as vertentes, gente que tá ali porque quer se empoderar, porque entende que o cabelo, ele muda muito dentro da gente que tá ali de paraquedas porque já não aguenta mais, porque só faz cagada no cabelo e nenhum salão dá conta. Várias coisas desse tipo. Lido com todos os tipos de dúvidas e pessoas, mesmo essas pessoas sendo totalmente diferentes em relação ao gosto, e umas gostam de volume, outras gostam de definição, e
umas têm medo, outras estão super animadas, as dúvidas elas geralmente são muito parecidas, independente da diferença entre as pessoas. Então eu separei as dúvidas mais comuns, que eram coisas que eu não sabia e que eu fui descobrindo com o tempo. Algumas eu sabia, mas existe uma maioria esmagadora de pessoas que ainda não sabem disso. Eu separei elas aqui pra poder falar pra vocês. E a primeira coisa é que eu acho que faz mais diferença e que, cara, fez muita diferença pra mim, que eu queria muito que tivessem me contado, porque a minha transição teria sido tão mais fácil. Eu penei tanto na transição, foi uma fase tão difícil, que é cortar o cabelo aos poucos não ajuda. Na maioria das vezes não ajuda. E quando eu digo que não ajuda, principalmente quando a textura do seu cabelo natural é muito diferente da textura do seu cabelo alisado. Algumas pessoas fazem relaxamento que não abre tanto cacho, que não faz o cacho perder tanta massa, tanta fibra. E isso faz com que na transição o cabelo que vai crescendo não fique tão diferente das pontas. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre fiz alisamentos, progressiva. Eu relaxava e fazia progressiva, tudo no mesmo dia. O meu cabelo é tipo 4A. E então, a diferença da minha textura natural pra textura ali, alisada, que tava no meu cabelo, era muito grande. E eu achava que cortando aos poucos, isso ia me ajudar, porque eu não ia perder meu comprimento, e aí ia cortando, tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu não sei porquê, passa na nossa cabeça que cortar aos poucos vai ajudar. Só que não. Por quê? Quando a gente tem uma ponta, essa ponta pesa e faz com que nosso cabelo natural, ele fique mais baixo. Ele fique mais próximo à raiz, ele não encorpe tanto, porque quando você tira o peso, você corta, o cabelo ele encorpa, ele ondula, ele cacheia mais. Ou seja, quando você vai tirando o peso, mesmo que seja de pouquinho a pouquinho, isso vai evidenciando mais ainda a diferença entre o seu cabelo natural e o seu cabelo com química. Dá aquele efeito cogumelo maravilhoso que todo mundo odeia na transição e fica desesperado, porque fica difícil de lidar. Fora que é mais difícil ainda para você fazer qualquer tipo de texturização, ou sei lá, aprender, que às vezes não adianta, a gente acaba aprendendo. Mesmo que não seja a coisa mais legal de se fazer sempre, a gente acaba aprendendo na transição. Então ficar cortando aos poucos tira o peso da ponta e faz com que a raiz encorpe mais. Isso vai fazendo com que a transição fique cada vez mais insuportável. E se talvez você não queira cortar o cabelo, vai ficar meio que inevitável, que foi o meu caso. Eu fui cortando aos poucos e a raiz subia. E aí ficava parecendo que eu tinha só 3 fios de cabelo, porque o meu cabelo de cima era tão mais forte, tão mais vivo, tão mais encorpado, que mesmo tendo um pouco ali de cabelo ainda na ponta, como ele era tão frágil, parecia que não era nada, que eram 3 fiapos de cabelo perto de um cabelo super encorpado. Na maioria dos casos, ou é melhor você cortar tudo de uma vez, ou você esperar crescer até o momento que você fala, eu consigo cortar tudo aqui. Se pra você cabelo curto não é uma opção, não é uma coisa que passa pela sua cabeça, deixa crescer, porque a probabilidade de você se embananar, se você ficar lá cortando de pouquinho a pouquinho, é gigantesca. Outra coisa também, isso aí, tipo, todo dia no salão a gente chega e encontra a gente assim, fazer escova e fazer prancha alisa cabelo também. Por mais que não tenha nenhum tipo de química, por mais que seja só aquela escova ou aquela prancha normal. É meio que um alisamento por repetição, sabe? Você estica o cabelo, principalmente cabelos finos. Tem pessoas que têm o cabelo muito fino. E normalmente cabelos finos, eles aderem melhor a qualquer estímulo. Então só um fato de prender muito o cabelo num cabelo fino, de você esticar muito aqui pra poder prender, isso já faz com que o cabelo já comece a abrir mais o cacho. E se você fizer muito escova e prancha, o seu cabelo ele vai alisar. Principalmente, já partindo para outra coisa, a parte da frente. Essa parte da frente do nosso cabelo, ela tende a crescer mais devagar, isso é fato. Muitas pessoas chegam num salão com o cabelo todo natural e ainda com a parte da frente lisa ou com a parte da franja lisa. Mas muito também porque as pessoas fazem muito escova e prancha aqui na frente, porque é a parte onde a gente se incomoda, onde fica visível, onde a gente e as outras pessoas enxergam mais. As pessoas fazem muita escova e prancha aqui na frente e isso alisa também. Então, quem não tá em transição, não aceitou esse período de verdade, cara, esquece qualquer tipo de forma de alisamento. Procura texturizações, se talvez o seu cabelo der pra fazer uma texturização, procura qualquer coisa, mas sério, não fica fazendo escova e prancha porque isso vai retardar 300 vezes a sua transição. E acontece muito disso, do seu cabelo tá totalmente natural atrás e na frente, que é exatamente a parte que mais vai te incomodar, ainda tá liso. Que também me frustrou muito na época da minha transição. Eu lembro que minha irmã comprou vários pacotes de bigodinho pra mim. Eu fiz toda empolgada, dormi com aquela noite, é super desconfortável dormir com bigodinho, porque o bagulho é duro e incomoda na hora de você deitar, mas enfim, eu fiz, acordei no dia seguinte,
seguinte e fiquei parecendo uma medusa, ficou horrível. Nem todo cabelo se adapta com texturização. Às vezes a gente tenta porque a gente acha que vai ser melhor e tal, exatamente pra fugir da escova e prancha, porque na minha transição, se eu fiz escova e prancha, tipo, 2 vezes foi muito. Porque eu queria fugir porque eu já sabia que retardava. Isso era uma coisa que eu sabia que retardava o processo de transição. E aí eu fui fazer texturização e ficou horrível. E eu fiquei tão frustrada porque eu coloquei todas as minhas esperanças na texturização. Mas o que acontece? Normalmente o cabelo mais curto, igual era, eu sempre tive o cabelo mais ou menos aqui, ele não tem tanto tamanho pra você trabalhar. E aí a texturização às vezes não rola e é muito frustrante. Eu fiquei muito chateada. Porque eu tirei, e aí molhava, e aí tentava desfazer pra ver se ficava um blaquinho, não ficava. E ficou bem zoado. Não foi uma coisa muito legal, foi bem frustrante pra mim. Química só sai com tesoura. Isso parece muito óbvio pra você que talvez saiba disso. Eu sei, pra mim também sempre pareceu. Nunca passou pela minha cabeça que alguém acharia que química pode sair com qualquer outra coisa. Mas tem muita gente que faz isso e tem muita gente muito profissional, que eu não sei nem se eu posso chamar de profissional, agindo de má fé, falando que tem um produto que tira a química do seu cabelo, que vai fazer voltar cacho. Eu já vi gente falando que passar Coca-Cola no cabelo ajuda a tirar química, shampoo anti-resíduo ajuda a tirar química. Nenhum produto ajuda a tirar a química do seu cabelo. Quando a química ela entra em contato com o seu cabelo, ela quebra as fibras capilares para poder mudar a estrutura. Seja para um relaxamento para abrir o cacho, seja para um alisamento para esticar o seu cabelo, tudo aquilo vai abrir estrutura. Você pode tirar um pouco daquele efeito de química com o tempo, porque às vezes ela perde um pouco do poder, por isso a gente tinha que voltar de tempos em tempos para poder retocar a nossa química, mas ela nunca vai sair totalmente do seu cabelo nunca vai voltar a ser natural com um produto. Química só sai com tesoura. Então todas as vezes que você vê uma promessa milagrosa por aí, cara, não acredite, isso é falso, isso é mentira, é alguém tentando ganhar dinheiro de você. Colocar química sobre química, o que vai fazer o seu cabelo piorar. E às vezes, se você tiver um pouco de raiz, vai fazer um efeito inverso na sua raiz, então como se fosse um relaxamento. Então, química só sai com tesoura. Não acreditem nessas falsas pessoas que prometem tantas coisas. Quando o remédio é paciência. A paciência é esperar, é ter a noção de que a gente passa por esse período de transição, mas, cara, vale tão a pena depois no final. Hoje em dia, eu sou a pessoa que vem no YouTube pra falar isso. Na minha época de transição, vi muita gente falar isso. E agora eu também tô aqui pra falar que vale super a pena. Então, gente, eu espero que eu consiga trazer vários outros assuntos. Peço para que vocês peçam, me deem dicas de temas. Eu relutei também um pouco pra fazer o canal no YouTube porque eu achei que esse tema de cabelo tá muito saturado. Só que hoje em dia eu sinto muita falta de certas coisas que as pessoas não falam. Eu vejo muita resenha de produto, vídeo de finalização, vídeo de receitinha caseira. E eu gosto muito disso, foi como eu comecei a me introduzir nesse assunto. Só que existe muita coisa, um mundo que eu descobri depois que eu comecei a trabalhar com isso. Mundo de terapia capilar, tricologia, coisas mais médicas, até mesmo sobre o cabelo, que às vezes a gente não pensa que couro cabeludo é uma parte do nosso corpo que precisa de cuidado, que os fios do nosso cabelo, eles não são só simplesmente fios, que precisam de máscaras e outras coisas, que existe uma saúde do cabelo, medicamente falando, que tudo isso importa, que isso quase não é falado. Então eu queria que vocês me deixassem sugestões de vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito nervosa, mas eu tô fazendo isso aqui muito feliz também de finalmente estar colocando uma coisa pra frente, de finalmente estar atendendo o pedido de tantas pessoas maravilhosas que sempre me apoiaram. Desde que eu falei um dia, muitos anos atrás, que eu ia criar um canal no YouTube falando sobre whatever, e todas essas pessoas falaram vai. Então, tipo, muito obrigada pra vocês e meus amigos que sempre acreditaram em mim. E, nossa, parece que eu ganhei o Oscar, mas enfim, isso é importante pra mim, tá bom? Um beijo e até a próxima, eu espero.